Rodolfo Tavares e hoje eu vou apresentar o trabalho de pesquisa intitulado de Avaliação do comportamento autolesivo e lesões orais entre adolescentes em situação de acolhimento, um estudo transversal. Um projeto da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. O comportamento autolesivo, ou SIB, como é referido na literatura internacional, Self-Injurious Behaviors, foi definido como um ato dirigido a si mesmo que resulta em um dano tecidual. Ele também é referido na literatura como lesões automutilantes, hábitos masoquistas, lesões factícias e autolesão não suicida. Um padrão específico, a automutilação oral, ocorre quando o comportamento autolesivo envolve as estruturas orais e periorais, isto é, lábios, mucosa jugal e superfícies laterais da língua, além da autoextração dentária. As lesões ocorrem principalmente pela introdução de objetos estranhos ou unhas na cavidade oral ou pela mordida dos tecidos orais. A prevalência do comportamento autolesivo na população em geral ainda não foi totalmente esclarecida. O que já se sabe é que ele pode afetar indivíduos de qualquer idade ou sexo e sua incidência vem aumentando entre as crianças, numa prevalência que varia de 2 a 13%. A maior prevalência é observada durante a adolescência, nesses casos entre 4 e 35%, e na fase adulta e velhice esse comportamento tende a diminuir ou mesmo desaparecer. A Organização Mundial da Saúde inclui a autolesão no contexto da violência autoinfligida. No Brasil, foi instituída a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, em 2019, para a prevenção desses eventos e para o tratamento dos condicionantes a eles associados. O objetivo geral desse trabalho foi verificar a prevalência do comportamento autolesivo e a presença de lesões orais entre adolescentes em situação de acolhimento. Para isso, procuramos estimar o percentual de casos de comportamento autolesivo, identificar a frequência de lesões orais nesse grupo, verificando a associação entre essas variáveis. Trata-se de um estudo observacional, descritivo e analítico que foi realizado nas casas de acolhida da cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Em 2021, o município possuía casas de acolhidas divididas em 3 tipos de gerência, 3 estaduais, 6 municipais e 4 filantrópicas, que acolhem crianças e adolescentes vítimas de abandono, violência ou negligência. A população do estudo foi constituída por adolescentes de 10 a 17 anos, de ambos os sexos. A amostra se deu por levantamento censitário. Os dados foram coletados no segundo semestre de 2021, por meio de análise documental, aplicação de questionário e exame físico. As informações sociodemográficas foram obtidas a partir da consulta aos planos de atendimento individualizado, arquivados nos serviços de acolhimento. A avaliação do comportamento autolesivo foi realizada a partir da aplicação do instrumento funcional Assessment of Self-Mutilation. Esse instrumento examina as formas e meios utilizados, frequência e razões do comportamento autolesivo. Os adolescentes incluídos na pesquisa também foram submetidos a um exame físico de cavidade oral. Os dados foram analisados descritivamente por meio de frequências absolutas e percentuais e inferencialmente para a verificação da associação entre as variáveis do estudo. Um total de 81 adolescentes participaram de todas as etapas da pesquisa. A idade dos pesquisados variou de 10 a 17 anos, com uma média de aproximadamente 13 anos de idade, e com a predominância do sexo masculino. O maior percentual tinha dado entrada no serviço de acolhimento no período compreendido maior que 1 a 6 meses e um pouco mais da metade dos adolescentes eram procedentes de outros municípios. Dos adolescentes avaliados, aproximadamente 75% referiram se engajarem em um ou mais comportamentos autolesivos no último ano. É interessante destacar que, para uma boa parte deles, o comportamento foi registrado como uma tentativa de suicídio. Os adolescentes avaliados apresentaram com mais frequência uma média entre 3 e 5 tipos diferentes de comportamento autolesivo e mais da metade deles referiu cutucar um ferimento em oposição ao comportamento autolesivo de autotatuagem que teve o menor índice. Enfatiza-se que as motivações mais impactantes observáveis corresponderam a, por exemplo, controlar uma situação, para aliviar a sensação de vazio ou indiferença ou mesmo para parar sentimentos ou sensações ruins. Na cavidade oral, a lesão mais frequente observada foi a linha alba, e dos 81 adolescentes que participaram da pesquisa, 61 apresentaram comportamento autolesivo, 23 apresentaram lesão oral, 21 trauma dental e 14 desgastes incisivos, mas não foi verificada nenhuma associação significativa entre essas variáveis e comportamento autolesivo.
Com isso, nós concluímos que casos de comportamento autolesivo podem apresentar um alto percentual entre adolescentes em situação de acolhimento. Os adolescentes apresentaram poucas alterações na cavidade bucal que podem sugerir comportamento autolesivo. E, por fim, os adolescentes apresentaram comportamento autolesivo e alterações na cavidade oral, entretanto, não houve associação entre esses achados. Obrigado.